temperatura que varia com a profundidade, luz absorvida e refletida pelo líquido. Beleza. De acordo com o gráfico a seguir. Só que esse gráfico fala de profundidade em função da densidade. Tá, temperatura que varia com a profundidade da luz absorvida e refletida. Profundidade e densidade. Sei, tá meio estranho. Será que esse gráfico é dessa questão mesmo? É dessa questão mesmo. Eu separei Então tá bom. esses prints mesmo. Então deve ser isso. Considerando a aceleração da gravidade local como 10 metros por segundo ao quadrado, animais que vivem a uma profundidade de 4 quilômetros experimentam uma pressão total de... Considerando a aceleração da gravidade local como 10. Animais que vivem a profundidade de 4 quilômetros experimentam uma pressão total. Tá bom. Bem, pressão total, né? A pressão total a gente vai ter que usar a equação, que é aquela pressão igual a pressão atmosférica, mais ρ/H. Sendo ρ a densidade, G a gravidade, H a profundidade, certo? Certo. Então eu vou copiar isso aqui, colar aqui, vou pegar a pergunta, que é basicamente isso. Vou pegar só a pergunta, as respostas a gente vê depois. Tá tudo em pressão de Pascal. Daí a pressão total, eu entendo que é disso que ele está falando, nada além disso. Ele até diz, né, pressão total, no caso. Vai ser simplesmente a ATM, mais ρ/H. Porque, claro, quando a gente está falando de uma coisa no mar, né, ele sofre algumas forças ali, né? Tipo, o objeto tá... Começou a entrar mosca aqui na minha casa. O objeto tá aqui. Bem, ele vai ter uma pressão. Tem a ver com a altura que ele tá. Só quando a gente pensa em forças, né, que já é outra história, tem a força-peso, tem a força de empuxo, né? Mas é pressão é isso. Certo? Certo. Então é disso que eu tô calculando aqui. Você não coloca essa pressão essa força de empuxo como dentro desse cálculo? Ele já está dentro embutido também? É que, veja, pressão é pressão, força é força, são coisas são grandezas Sim, diferentes, certo? essa força justamente vai atuar nessa certa área desse corpo, que seria tal peixe. Então, não faria um pouco de sentido colocar também na equação? Ah, não, porque quando tá calculando essa pressão aí, não tem a ver com o empuxo não, cara. Tem não. Então tudo bem. Não misture as coisas, tá? Quando for calcular empuxo, daí tu mete ela, agora aqui não. Tá, tudo bem. Beleza. Senão vai dar caquinha. Bem, então, como é que você resolveria esse problema aí agora do jeito que está? Tu lembra qual que é a pressão atmosférica? Uma pressão atmosférica, se eu não me engano, é 1 vezes 10 a quinta do Exatamente, 1 Pascal? vezes 10 na 5 Pascal, perfeito. Exatamente. Aí depois o Mi, ele chegou a comentar sobre Mi? O Mi? Como assim Mi? Que Tá a dizendo essa densidade letra Rho aqui? Bem, o Rho tá no gráfico, né? sim. O que eu vi no livro é sempre Mi, aí eu acabei memorizando assim mesmo. Bem, não é a letra grega que a gente normalmente usa para densidade, mas beleza, né? E aí, qual que vai ser, então... Bem, na prática, Não, vai ser você exatamente um, né? Eu sei que é um que fala de água e tudo tem que mais, mas... tirar daqui, ó. Esse é o ponto, né? Daí, como é que você vai pegar aí? Eu pegaria 1,03, né? Já que tá um pouquinho mais para frente, né? Certo? Certo. Então tenta calcular aí para nós qual que é a resposta. Beleza.
Como a gente fica o primeiro ano do ensino médio inteiro estudando força, quando chega nisso aí a gente se confunde um pouco. Mas pressão é tu decorar coisas, cara, decorar situações, beleza? Por exemplo, essa situação aqui que vai depender só da altura. A pressão seria de 42,2 atm. 42,2 atm? Vamos anotar. Não, tem que deixar em Newton por metro quadrado, né? Então tudo bem. Fica quanto em Newton por metro quadrado? Na verdade, eu não lembro qual é a relação do 1 atm com o Newton. Você acabou de falar pra mim. Você acabou de falar que 1 atm é o Pascal? era... Isso. 10 na 5 Pascal, né? Então tudo bem. E Pascal é igual a Newton por metro quadrado, entendeu? Eu coloquei para notação científica, eu cheguei em 4,22 vezes 10 a sexta. Seria essa a resposta? Tinha umas coisas assim, lembra? Umas aproximações, né? Tem a de 4 e 21, mas será que a aproximação vale? Tem que ver se bate a quantidade, né? Tu falou que era 4, quanto a tua resposta? 4,22 vezes 10 a sexta. Não tem 10 na sexta aí, né? Ali tá 10 a 1, né? Então, nossa. A menos que eles tenham escrito errado. Mas acho que não, né? Não, deixa eu conferir aqui então. Pode ser que eu te falei também um valor errado ali, não sei. A hora que eu disse pra tu aproximar de alguma coisa. Não, tá tranquilo. Justamente nesses assuntos. assuntos. Tá errado. Minha aproximação foi muito alta ali, dizer que é 1,03. Mas o problema que eu vejo na tua conta não é o não ter batido os numerozinhos. É não ter batido a ordem de grandeza, entendeu? Talvez você pegou 4 quilômetros e colocou só como 4 ali. Mas tinha que ser 4.000, né? Certo? Tudo bem. Eu acho que você errou isso. Então vai ficar 10 na 5 mais 10. Vai ficar 10 a 3, 10 a 3. Qual que é a densidade? 1,028 vezes 4 vezes 10 na 3. Ok? Agora tem que fazer essa conta aí. Quanto que é 4 vezes 1,028? Vai dar 4, 28, 4, 1, seria 2. 56. 4, prática, né? É, muito mais prático. Mas beleza. 4,12. Então vai ficar 10 na 5 mais 4,12 vezes 10 na 4? Ou eu tô perdendo algo aqui? Não, né? Não, você não tá perdendo nada não. 10 a 4 mesmo. É que daí o que a gente tem que fazer aqui, veja, para conseguir juntar essas notações científicas? Tem que chamar esse cara de 0,4. Daí aqui vai ficar 10 na 5, entendeu? Que aí você coloca em evidência, assim. Daí dá para juntar, entendeu? Isso. 0,412 vezes 10 na 5. Porque o problema Mas eu aqui não tá acho, eu não acho que vai dar um resultado tão legal, não. Mas vamos lá, vamos com calma. Menos que a nossa... tá aqui a bosta. Densidade. Tá em grama por centímetro cúbico. Para passar de grama para centímetro cúbico para quilograma para metro cúbico, tem que multiplicar por 1000. Lembra disso?
Tá, tudo bem, eu posso fazer isso. Você quer mudar para quilograma, para metro Porque é a cúbico? unidade do SI, né? Pra gente utilizar o SI aqui, tem que fazer isso. Uhum. Agora sim. Beleza? Beleza. Só que agora a gente vai usar agora ficou 10 na 6. Não, 10 na 3, 10 na 7, né? Ok? Ok. Beleza. Daí o que eu vou fazer? Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou transformar o 10 na 5 em 10 na 7. Beleza? Beleza. Entendeu o que eu fiz? Entendeu que isso aqui é 10 na 10 na 7. 5. Uhum. Porque daí agora, como tá todo mundo 10 na 7, eu posso somar esse 1 ali. Vai ficar 4,113, mais ou menos, vezes 10 na Uhum. 7 quilograma por metro cúbico. Eu lembro de ver alguma. Opa, falei merda. Newton por metro cúbico, quadrado. E eu lembro de ter visto uma resposta mais ou menos com 10 na 7, né? Aqui, ó. Aí, ó. Rapaz, olha lá. Então foi mais um problema de atenção mesmo do que qualquer outra coisa. Trocar as unidades, né? Isso mesmo. Tudo bem, então. Tu tinha tentado fazer? Já tinha dado uma olhada, já tinha tentado na primeira vez, aí eu não tava conseguindo. Aí justamente foi aquela história. Eu tentei dar uma olhada no livro, né, para ter uma consulta. Aí eu tava olhando um pouco do conceito por trás. Tudo bem, as fórmulas eram fáceis de decorar e tudo mais, mas na hora de interpretar tudo por trás, a pressão, o equilíbrio e tudo mais, aí eu fiquei um pouco, como vamos dizer, confuso. Aí eu decidi ficar com você mesmo. Entendi. Show, 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 show. Bem, de fato aqui foi mais matemática que qualquer outra coisa, né? Foi interpretação de gráfico. Exatamente. Isso aí poderia ter sido uma questão de matemática na prova, Sim, sim, sim. porque foi interpretar o gráfico, né? Se ele Uhum. tivesse te dado a equação, viraria uma questão de matemática. Beleza. Ok. Deixa eu pegar a próxima. Tá aqui já. Essa aqui. Só que as coisas estão invertidas. Não, tem um desenho. Aqui. Na construção civil, é comum utilizar uma mangueira com água para se determinar a posição de pontos que estejam sobre a mesma linha horizontal. Na imagem, duas pessoas estão realizando essa técnica para posteriormente instalarem interruptores nas paredes. Muito bem. Água. Interruptores de água. Enfim. Estranho. Nessa técnica, as extremidades da mangueira ficam abertas quando a água no interior dessa mangueira atinge o equilíbrio. Determina-se que as superfícies de água de cada lado da mangueira estão sobre a mesma linha horizontal. A física, a grandeza que melhor relaciona essa técnica? Não entendi Isso essa aí. pergunta. Na fim. São 3 opções só? Não, não, não. Tem mais uma imagem lá das opções. Tá uma bagunça isso aqui. Cara, não chegou em ordem contigo, não? Caramba. Talvez eu baixei errado aqui. Mas é isso que eu acabei de ler, né? Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Lá no WhatsApp que eu te mandei. Aí eu te mando um ponto. Aí você fica um pouco mais orientada. Mas, bem, eu acho que tu não mandou as outras opções, se tem outras opções. Deixa eu ver aqui. Realmente. Ah, sim, sim. Realmente eu só mandei aquela de 3 opções. Eu vou pegar aqui pra você. Tá? Erro meu agora. Eu tô pensando aqui, a técnica que melhor a física, a grandeza melhor se... Bem, eu acho que é pressão, então não é nenhuma dessas aí. Não, essa questão foi mais como vou dizer, um jeito de perguntar para você sobre se eu não me engano, isso é Pascal, né? Ou Steven, É, dos vasos comunicantes.
É Steve, né? Uhum. Aí eu queria mais não só responder a pergunta, mas se você pudesse falar um pouco sobre justamente como conseguir, por exemplo, uma altura em cima desses vasos comunicantes. Você sabe como eu faço? Claro, é o mesmo princípio lá, né? As mesmas alturas, tu tem as mesmas pressões, né? Você tá falando do mesmo fluido. Eu posso usar aquela mesma outra equação para igualar no sistema 1 inicial não, do sistema 1 com o sistema 2, faz a mesma coisa? A princípio, sim. Então é por isso que a gente tem, nesse problema aí, muito provavelmente, que a resposta é pressão, né? Tem isso nas outras opções? Deixa eu ver aqui. Mecânica. Cara, que dificuldade para achar ela. E Pascal, tema de Pascal. Aqui, achei. Quer que eu te mande ou quer que eu fale? Uh, manda aí. Fala as outras opções, pode mandar. Pode falar. Ó, depois da C, que é a massa, tem D, velocidade e E, a pressão. Aí, pressão, né? Hum, Vamos ver lá o que tu tá falando. Deixa eu justamente. colocar aqui. Não, não é o Halliday. Eita. Física, física básica. Cara, você já viu esse material do Nicolau e Toledo? É o que eu uso? É esse? É justamente esse? Sim, ó, Ramalho, Nicolau e Toledo. Caramba. Os caras são Ah, muito didáticos. Por quê? aham. É porque eu peguei um aqui os 3 livros dele. Uhum, eles são muito bons. É. Deixa eu ver aqui o que você estava falando. Blá, 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 blá. Aqui, ó. Sistema de forças aplicadas. Não, ainda não é isso. Hidrostática. Hidrodinâmica, a gente está falando de hidrostática ainda. É, Que a gente está pensando na coisa parada. em A gente não equilíbrio está mesmo. pensando com velocidade, coisas assim. Que aparece lá na equação de equilíbrio de Pascal, né? Uhum. Não, Bernoulli, falei besteira. Um monte de físico. 418. Deixa eu passar um pouco. Conceito de pressão, beleza. Vamos ver aqueles tubos, né, conectados que tu tá falando. Vasos comunicantes, né? O É, nome. aqui, ó. Acho que chegou. É. Que continua sendo o princípio de Stevens, isso, né? Mas vamos ver aqui. Um esquema representa um recipiente contendo gás conectado com tubo U, com mercúrio aberto para o exterior. Na situação de equilíbrio esquematizada, a altura H da coluna de mercúrio é 24. Então a diferença de um para o outro é 24. E a pressão atmosférica é 76. Termina a pressão exercida pelo gás. Né? Ou seja, a pressão dos dois lados é igual. Por isso que eles Uhum. estão parados. Ok? A ideia é essa. Beleza. Beleza. Só que onde que é igual, né? Pergunta é essa. Aqui, ó. A pressão vai ser o mesmo sobre essa linha pontilhada. Ou seja, a pressão que o gás aplica no líquido é a mesma pressão que essa coluna de líquido mais a pressão atmosférica. Ok? Desculpa, mas não. Como ele está em equilíbrio, não seria seguro afirmar que
praticamente todos os pontos, praticamente não, no caso seria todos os pontos estariam em equilíbrio, todos estariam alinhados, Não, eles já estão que nem... parados, mas não significa que a pressão sobre todos eles deva ser igual, né? O que tu pode garantir é que aqui é igual, tá bom? Nesse limite que tu pode garantir. Tá, tudo bem. Beleza? Tá, tudo bem. É isso. Então, muito bem. Agora, bem, daí tu consegue calcular, né? Hum. Porque você tem supostamente a altura ali, e você já tem informações de pressão da atmosférica e tudo mais. Então ele fala ali que a pressão no ponto A é igual na pressão no ponto B. Então a pressão do gás é igual à pressão da coluna mais a pressão do ATM, substitui as coisas. No caso da coluna aqui, ρGH de novo, certo? Uhum. Pronto, né? Chega na resposta. Só isso, vaso comunicante é isso. Tu vai buscar Caramba. aquele lugar ali, né, que tu consegue medir a mesma altura, certo? Mas sempre seu ponto de referência vai ser essa linha de equilíbrio, né? Não pode ter Exato. outro tipo. Não, vai ser isso. Tudo bem. Tem Sempre isso. como... Claro, Tem tem como... aqui, ó. Uhum. 507. E aí, será que você conseguiria começar o 507? Vamos ver. Peraí, você tá ouvindo os cachorros uivando? Cara, eu escutei uma coisa muito baixa no fundo. Tá, Se tu então tivesse falado, eu nem teria reparado. eu vou desligar aqui Não, o... não, 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 não precisa. Não, é que daqui a pouco minha cachorra vai uivar também. Hum. Com licença. Diga. Na hora de colocar como é que se diz? A densidade específica desse material, que é o líquido, você sabe me dizer qual líquido exatamente ele se trata aqui? Provavelmente ele está falando do único líquido que se trata aqui, que é o líquido cinza, né? Não, mas eu posso deixar em evidência, então, já que ele não diz? Deixar em evidência? Como assim? Não tô Evidência não, entendendo aqui deixar, exatamente. como é que se diz? Indicado, só deixar um mi, por Sim, exemplo. pode ser. Então, tudo bem.
Eu acho que o que causa muita confusão nesse assunto é que ele é muito parecido com força. O que ele pede é muito parecido com força ao mesmo tempo, que não é igual, né? E aí a gente tenta fazer as mesmas analogias e acaba dando ruim. Ah, não, eu tô fazendo justamente o que você me ensinou aqui. Eu botei a pressão do gás com a pressão, igualando a pressão da coluna junto com a pressão Uhum. do ATM. Aí eu tô colocando o Mi, tô convertendo aqui a gravidade, que eu tô assumindo aqui como 10. Como ele não tá especificando, tô assumindo aqui. Será que tem Sim. problema? Não, é isso mesmo. Ah, então tudo bem. E de resto é só cálculo mesmo. Cara, eu cheguei aqui numa conclusão que não tá muito bonita, não, cara. Sinceramente. Então dá mais uma pensada, porque a fórmula tem que ser a mesma. Como é que ficou aí? A pressão do gás, na primeira pergunta, né? A pressão do gás ficou como 2 vezes o Mi, vezes 10 a quarta, mais 72, que é da pressão da atmosfera. Aham. E aí, Esse qual que é o seria o problema? resultado do gás. É, a pressão do gás tem que ser igual àquela altura do fluido, mais a pressão atmosférica, exatamente. Não, sim, eu justamente coloquei a pressão atmosférica e eu adotei a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, aí eu converti tudo, como já está tudo próximo de centímetro, converti tudo para centímetro, que seria de 10 a 2, né, metros? 10 a 2 centímetros por segundo ao quadrado, aí depois eu só fiz um pequeno cálculo e deixei um mi como indicado, não assumi nenhum valor a Que ele. mito tá falando, mano? Eu tô viajando nesse mito que tu fala. Tu tá falando É aquele densidade, né? Então errou, fala isso. densidade, porque senão eu tô usando a letra errada. Não é mito. É É o densidade costume, do cara. fluido, É certo? o costume, sim, sim. Tá. Então, ah, ele não fala qual é? Fluido? É, não, ele fala pressão exercida do gás, pode ser medida por um nanômetro do tubo, tudo bem. Ele falou a altura da Coluna de coluna. mercúrio. Bem, então tu vai tipo deixar o mercúrio ali porque a unidade do milímetros de mercúrio é justamente a unidade, o valor da densidade do mercúrio, entende? Então, tu não substitui quando tu está deixando a resposta em milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio, entende? Então, como seria mais ou menos? É o meu É a jeito mesma mesmo, conta, só então? que sem o ρ. Só vai Hum, fazer a conta com o G e com o H, entendeu? entendi, então. Então seria 2 vezes 10 a quarto mais 72. Beleza. Isso. Posso deixar desse jeito? No caso, centímetros de mercúrio, né? Sim. Sim, sim. Tá, então eu vou remover aqui. Eu posso só deixar indicado esse 2 vezes 10 a quarta mais 72? Porque, pô, só adicionar 72 no 10 a quarta é tão bonito assim, cara. Deixa como tu achar melhor. Então, tudo bem. Ok.
Bem, fez as duas? Segunda, eu tô vendo que tem uma região de vácuo. Como é que eu devo tratar ela, já que não tem adição de um ATM? Eu posso, sim, É justamente na simplesmente não fórmula tem um tirar. ATM. Vai ficar Mas só a esse outra espaço coisa de lá. vácuo influencia em alguma coisa? Não, 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 não. O vácuo é justamente sem pressão. Por isso que, por exemplo, se tu joga água no espaço, a água ela Expande. evapora. Porque como não tem pressão, Agora, né, ela não tem nenhuma força que mantém ela coesa. Daí ela evapora. As partículas vão cada uma para um lado, sacou? Então no uhum, espaço não tem pressão. beleza. Com licença. Opa, tava no livro aqui, não tá mais. Então tu percebeu que a altura teve que ser maior, né, para compensar ali a pressão, porque agora a atmosfera não está ajudando a manter o equilíbrio, né? É, logicamente, sim, sim. Ô, Isidoro, Oi. na hora de fazer justamente da pressão do gás, eu posso assumir o valor que eu conseguir da pressão com o ar, que ele relaciona junto com a pressão atmosférica, e isso seria um problema. Mas eu só posso assumir aquele valor? Eu posso usar aquele valor da pressão que eu consegui anteriormente? Pode, Ou é, pode sim, por tem que ser a exemplo, mesma. Tem que ser a ou mesma. outro Uhum. caso? Tem que ser a mesma? Uhum. Tá, tudo bem. Para manter o equilíbrio na mesma altura ali, sim, tem que ser a mesma. Afinal de contas, é o mesmo gás do lado esquerdo, não mudou nada do lado esquerdo, certo? É, exatamente. Cara, vou pegar um café aqui, só um segundo. Pode ir, pode ir.
Você pegou lá? Pronto, e aí? Conseguiu chegar na resposta? Sim. Eu cheguei aqui numa aproximação 20 metros seria possível? Metros? É. É porque eu cheguei em 2 vezes 10 a 3 centímetros. Aí eu falei, ué, que bagunça é essa que eu acabei de fazer? Isso é meio estranho. Quanto é que tinha dado a pressão no outro caso? No outro caso, tinha dado 2 vezes 10 a quarta, mais 72 centímetros de mercúrio. É isso que eu achei muito bizarro. Aí você falou que era tudo bem, podia ser Parecia assim fazer mesmo. sentido, mas agora eu tô com essa resposta que tu acabou de obter, meio estranho mesmo. É. Faz sim, bem, poderia ser, porque, bem, milímetro de mercúrio é uma unidade que a gente não conhece bem, né? Vamos Uhum. dizer, saber o que é uma coisa comum em milímetro de mercúrio. É, assim, Não é uso isso questão para de nada, né? prática, né? Com a Isso. unidade. Sendo assim, vamos fazer o nosso primeiro caso ali. P do gás é igual a P ATM mais a pressão do líquido. Então, isso aqui vai ser igual ao ATM ali, que é 76, mais a pressão do líquido, que se tu está falando de centímetros de mercúrio, tu não coloca a densidade ali, porque é a densidade do mercúrio. Tu vai colocar só a gravidade vezes a altura, que no caso é 20 centímetros. Então fica 286, né? Foi isso que tu chegou? Alô, alô. Pera aí, eu tô checando aqui. Não, não foi isso, mas eu tô checando aqui onde foi meu erro. 20 centímetros, beleza. Você converteu a gravidade do metros por segundo para centímetro por segundo ao quadrado? É verdade. É, rapaz. Então, provavelmente, tem alguma coisa errada aí na forma que a gente está pensando o milímetro de mercúrio, sabe? Desgraça dessa unidade que eu não Porque eu justamente conheço bem. fiz isso, eu converti, justamente como eu tive um problema de unidades na questão anterior, eu fiquei de olho em, poxa, eu vou colocar 10 metros por segundo ao quadrado e um negócio que está em centímetros de mercúrio, está dando em centímetro de altura, aí eu converti essa aceleração para centímetro também por segundo ao quadrado. Aí depois Ele não explica aqui, né? eu cheguei aquela jossa grande que eu coloquei de 2 vezes 10 a quarta mais 70. Eu coloquei 72, mas no caso é 76. Entendi. Como é que a gente calcula a pressão em centímetros de mercúrio? Eita, rapaz, dá um Google, vou dar um Google aqui junto contigo. 1 centímetro de mercúrio é 1,32 Pascal. 1.332 Pascal. Tu já encontrou aí? Eita, rapaz. É que talvez, sei lá, não vá a gravidade, não sei. Claro, a gente sempre pode abusar do nosso tempo fazendo a conversão, né? Aham. Mas eu acho que isso é meio chato. Caramba, é porque é Talvez a quebrado resposta seja também, só cara. os centímetros mesmo. Eu acho que é isso. Não vai ter a gravidade, em outras palavras, ok? Aham. Pô, mas não vai ter a gravidade? Como Essa assim? fórmula funciona só na Terra. Então eu quero dizer que, por exemplo, aqui, ó, não teria que ter a gravidade. A gente não vai pôr a gravidade, só isso. Vai colocar só os Não, centímetros que a gente é tem, porque eu tô entendeu? imaginando um sistema aqui no vácuo, vendo esse negócio funcionando, mas não parece que tá muito bonito, não, Mas pra vácuo não tem funcionar. nada a ver com gravidade. Tem Não, é que gravidade no justamente. vácuo. Não, sim, justamente no vácuo, no caso, eu quis dizer a ausência da gravidade, a ausência de massa, né, exterior, do sistema por fora, que possa dar essa influência. Justamente.
Cara, pra mim, nesse sistema aberto, como ele tá com o êmbolo aberto lá no milímetro de mercúrio, eu acho que precisa sim da gravidade, Não, porque não precisa. senão... Não precisa. Não precisa? Não. Tá, então tudo bem. Então, no caso, a pressão aqui é 96, tá? Do gás. Centímetros de mercúrio, beleza? Eita, tá bem longe daquilo que eu consegui. É, a gente errou, né? Fazer o quê? Tá certo. Beleza. Agora, como é que tu faz pra encontrar a outra altura lá? Mais simples, fica até um pouco mais simples aqui, quando comparado com aquele outro. É, na verdade, só mudou os números, né? Não, mas justamente eles ficam um pouco reais, né? A outra ficou para 20 metros, né? Eu falei, caramba, o negócio tá doido. Sim. Como se eu estiver calculando a velocidade da bicicleta de Joãozinho, ele tá mais rápido que a velocidade da luz, cara. Que isso? Acontece. Converta a gravidade para centímetro por segundo ao quadrado? Ou não? Não tem gravidade. Ai, verdade. Pá, então o negócio é bem rápido. Se a pressão do gás ele já deu 15 centímetros de mercúrio, a altura não precisa. A altura, quer dizer, a gente vai encontrar. O Mi não precisa. O G não precisa. Então a altura é só 96, então, centímetros. Não? Sim, só isso. Ah, então tudo bem. Aí 96 faz mais centímetros. sentido, né? Exatamente. Vamos ver a outra que tu enviou. Deixa eu abrir aqui. Objeto feito de material desconhecido é mergulhado em um copo completamente cheio. A consequência, parte da água havia no copo é derramada conforme ilustra a figura. Sabe-se que o objeto ficou em equilíbrio, como mostrado na imagem. Se a massa do objeto é igual a MO, então a massa derramada é igual a... E aí, como é que resolve uma dessa? Olha, pelo que eu me lembro, eu sei que tem uma relação da massa deslocada da água com a massa justamente do corpo. Mas nessa situação aqui, eu fiquei desnorteado mesmo. Eu não tenho um caminho para seguir para chegar numa solução. Bem, é aquele princípio lá de que os dois corpos não ficam no mesmo lugar, etc, né? É Sim. isso. Muito bem. Então, o que que acontece aqui? Uma parte só do objeto está dentro. E essa parte do objeto que está dentro é o que cai de água para fora, é o princípio de Arquimedes. O objeto ficou em equilíbrio como mostrado na imagem. Só que essa imagem não está dando muita informação sobre o quanto do objeto ficou dentro, né? Será que ele pede por uma aproximação diretamente, no caso, ele deixa implícito? Ó, eu não sei que objeto é esse, não está falando nada ali ou está falando? Ó, material desconhecido, completamente cheio d'água. Será que é questão de ser anulada? Cara, se não está dizendo mais informações, não tem como, porque não tem como tu tirar a massa da água em função da massa do objeto, a menos que tu saiba a densidade do objeto. Entendi. Porque a massa de água que vai sair ali para fora, né, que é o que o problema está pedindo, É a mesma que está ali dentro. é a Sim. mesma que está ali dentro, exatamente. Então, na verdade, se ele está pedindo de massa da água, ele está pedindo a densidade da água vezes o volume do objeto que está dentro, que ocupou o espaço da água, certo? Uhum. Beleza. Isso. Agora, vamos pensar sobre a massa do objeto. É a densidade do objeto vezes o volume também. Não é mesmo? Sim, sim.
Então, esses volumes são iguais. Na verdade, não, né? Na verdade, o volume não é igual. Vamos dizer assim, vamos chamar esse volume produto aqui entre eles talvez seja. mais o volume fora. Ah, sim. Porque a massa do objeto é tudo, é o volume de dentro mais o volume de fora, certo? Ah, beleza. Ele chamou MO a massa do objeto todo. Então, assim, faltam muitas informações, percebe? Tá, eu tenho uma aqui que, então, ela é um pouco aproximada disso, mas ela complica um pouco na questão como é que se diz? Do sistema. Ele complica um pouco. Você quer que eu mande para você? Claro, manda aí, vamos lá. Eita, empolgação. Claro, bora E resolver o problema. 56. Será que dá tempo? Talvez. Aqui, eu vou te mandar 2 imagens. Conseguiu? Sim, vamos ver. Isso aqui tem um sistema. Isso aqui é de fazer conta. Isso aqui é de fazer continha. Ele quer saber a tensão na corda 3. Aí eu coloquei no argumento do princípio de Arquimedes e caiu uma questão como essa. Aí eu falei contigo, se tu gostaria de resolver junto comigo. Sim, deixa eu salvar, que isso aqui pode ser que a conta demore. Talvez eu não consiga resolver ela inteira, mas eu consigo te dar as diretrizes. Alô? Alô? Ih, rapaz, eu caí aqui. Caiu e voltou rapidinho. Certo? Tem muita Certo. força rolando aqui. Tem a força peso, tem a força de empuxo, tem a força de tensão aqui da corda, vamos chamar de T1, tem a T3 e tem a T2, que obviamente eu não estou interessado, e estou sim interessado nas componentes T2X e T2Y, certo? Beleza. Então, na prática, T2Y tem que ser igual a T1 e T2X tem que ser igual a T3, que é o cara que a gente está procurando, pelo que eu lembro. Certo? Sim. Quem é T1, né? T1 na Tem prática um. vai ser Sim. a diferença dessas coisas. P menos E. Porque é a força que está puxando o pontinho para baixo, certo? Que no caso é a Sim. resultante dessas forças aqui, concorda comigo? Concordo. Como o P está vencendo ali, a princípio, né? Tem uma tensão para baixo. Como é que a gente calcula isso, então? O P é a massa vezes gravidade. Quem é esse E aqui? Quem que é o empuxo? Sabe? O impulso justamente é a pressão exercida do corpo na parte de baixo dele. Da força, justamente. E sobe ele. Pera aí, eu acho que eu falei alguma É isso besteira mesmo, é aqui. isso mesmo. Empuxo tem a ver com essa força que está empurrando o objeto para cima, num fluido. Que nem quando tu tenta colocar uma bola de vôlei na água. Ela sobe, né? Eu Rapidão. sei como é que é. Mas Um balão a de relação hélio. matemática eu não lembro mesmo. É ρVg. É massa, só que é massa do quê? É a massa do volume deslocado. Então isso aqui é a densidade do fluido, no caso da água. Isso aqui é o volume de água deslocado. Que, no caso, como está totalmente submerso, é o volume do objeto mesmo. Então, ó, massa, né? Porque densidade vezes volume é massa, vezes gravidade, te dá uma força, certo? Beleza. Então, vai ficar G, basicamente, M menos ρA V0. Tem que ver se essas coisas tem lá no enunciado, né? Com isso, provavelmente tem. Tu encontra o T1, daí tu encontra o T2Y, com o T2Y tu encontra o T2X, simplesmente por trigonometria, né? Seno, cosseno, tangente, essas coisas. Daí o Isso. T2X é igual ao T3. Ok? Ok. Então tá bom, feito. Acho que aí depois tu consegue me enviar a resposta disso resolvido, né? Beleza. Beleza, meu querido. Então até sábado. Até sábado. Valeu. Valeu!